Você sabia que o estresse que os pais enfrentam diariamente pode impactar de forma silenciosa e duradoura o desenvolvimento emocional dos seus filhos? Embora não seja sempre visível, as crianças absorvem o ambiente ao seu redor, e a maneira como os adultos lidam com a pressão pode moldar o futuro emocional delas. Neste vídeo, vamos analisar como o estresse crônico dos pais afeta as crianças e, o mais importante, como é possível reverter essa situação com dicas práticas e mudanças simples. Fique conosco até o fim e descubra como melhorar o clima familiar e garantir o bem-estar emocional dos seus filhos. O estresse parental é um fator muitas vezes subestimado, mas ele pode ter efeitos profundos no desenvolvimento infantil. O que é exatamente o estresse crônico dos pais? Trata-se de um estado de pressão contínua, resultado de desafios diários, como problemas financeiros, exigências do trabalho, responsabilidades domésticas e, em muitos casos, dificuldades no relacionamento conjugal. O problema é que o estresse dos pais raramente permanece restrito a eles. As crianças são observadoras muito sensíveis do comportamento dos adultos ao seu redor, mesmo quando ainda não conseguem compreender plenamente o que está acontecendo. Quando esse estresse se torna uma constante na vida familiar, as crianças começam a absorver essas tensões, o que pode afetar diretamente seu desenvolvimento emocional. Por exemplo, uma casa em que os pais estão constantemente sob pressão pode se tornar um ambiente emocionalmente carregado, onde a paciência é escassa e as interações familiares ficam mais tensas. Esse clima acaba influenciando a maneira como a criança se sente, muitas vezes levando-a a desenvolver sentimentos de culpa ou inadequação, mesmo que os pais não percebam esse impacto imediato. Os impactos do estresse parental podem se manifestar de várias formas no comportamento e nas emoções das crianças. Vamos explorar 3 áreas principais onde esses efeitos costumam ser mais visíveis. Impacto na autoestima. Quando os pais estão constantemente estressados, suas reações emocionais tendem a ser mais extremas. Gritos, falta de atenção e impaciência podem fazer com que a criança interprete essas respostas como reflexos de seu próprio valor. Crianças que experimentam esse tipo de ambiente podem começar a acreditar que são a causa do estresse, o que pode levar a sentimentos de inadequação e baixa autoestima. Esse processo, ao longo do tempo, mina a confiança da criança em si mesma, afetando suas interações sociais e escolares. Um exemplo desse efeito ocorre em famílias onde o clima de tensão leva os pais a serem mais críticos ou impacientes. Quando a criança comete erros pequenos, ela pode ser corrigida de maneira dura, o que leva à ideia de que ela não está à altura das expectativas dos pais, mesmo que isso não seja verdade. Isso a faz acreditar que o problema está em si mesma, o que prejudica profundamente sua autoestima. Dificuldade de regulação emocional. As crianças aprendem a regular suas emoções observando como os adultos lidam com as próprias emoções. Em uma casa onde os pais estão frequentemente sobrecarregados, a regulação emocional pode se tornar um desafio. Os pais podem não conseguir demonstrar paciência ou tranquilidade em situações estressantes, o que oferece às crianças uma referência distorcida de como lidar com suas próprias frustrações e medos. Por exemplo, em um ambiente familiar onde os pais reagem ao estresse de forma explosiva ou se fecham emocionalmente, as crianças tendem a replicar esses comportamentos. Em vez de aprenderem a processar sentimentos de forma saudável, podem se tornar ansiosas, reativas ou retraídas, porque não têm um exemplo claro de como lidar com suas emoções. Agora que entendemos os impactos do estresse parental, vamos explorar algumas maneiras eficazes de minimizar esses efeitos e criar um ambiente mais saudável para as crianças. Autocuidado dos pais. O primeiro passo para melhorar o clima familiar é o autocuidado dos pais. Muitos acreditam que, para cuidar dos filhos, devem sempre colocar suas próprias necessidades em segundo plano. No entanto, pais que não cuidam de sua saúde mental e emocional acabam transmitindo seu estresse para os filhos. Práticas simples como reservar tempo para atividades relaxantes, exercícios físicos ou mesmo uma rotina de meditação podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar a forma como as emoções são gerenciadas. Por exemplo, pais que tiram alguns minutos do dia para se desconectar das preocupações e relaxar notam uma diferença significativa em sua capacidade de lidar com desafios. Essa melhora na regulação emocional tem um efeito direto na dinâmica familiar, tornando os momentos em família mais leves e menos tensos. Comunicação aberta com as crianças.
Outro fator crucial para proteger o desenvolvimento emocional das crianças é manter uma comunicação aberta e honesta. Quando os pais estão estressados, é importante que expliquem às crianças, de forma apropriada à idade, que o estresse que sentem não tem relação com elas. Explicar que momentos de tensão fazem parte da vida adulta, mas que a criança não é responsável por isso, pode evitar que ela internalize culpa ou insegurança. Por exemplo, ao ter uma conversa aberta sobre estresse, os pais podem explicar que, embora estejam cansados ou preocupados, isso não diminui o amor e o cuidado que sentem. Essa abordagem ajuda a criança a entender que o estresse dos pais não é uma reflexão de seu comportamento ou de seu valor, protegendo sua autoestima. Estabelecimento de limites e rotinas. Estabelecer uma rotina previsível e consistente também é uma estratégia eficaz para reduzir o impacto do estresse nas crianças. A previsibilidade dá segurança, especialmente em momentos de tensão. Criar horários regulares para refeições, sono e momentos de lazer em família pode ajudar as crianças a se sentirem mais seguras, independentemente dos fatores externos que possam estar afetando os pais. Por exemplo, famílias que criam uma rotina diária, incluindo horários para brincar, estudar e descansar, ajudam as crianças a manter uma sensação de normalidade e controle, mesmo em meio a momentos difíceis. Essa sensação de estabilidade é fundamental para o bem-estar emocional das crianças. Procure apoio. Se o estresse se tornar algo difícil de lidar sozinho, é importante buscar apoio externo. Seja por meio de terapia individual ou de casal, ou até mesmo em grupos de apoio para pais, procurar ajuda profissional pode oferecer novas perspectivas e ferramentas para lidar com o estresse. Além disso, o suporte de pessoas que passam por situações semelhantes pode ajudar a aliviar a pressão e oferecer insights valiosos. Um exemplo comum é o uso de aconselhamento familiar para tratar questões de estresse, onde os pais são orientados a gerenciar melhor o tempo e suas emoções, o que traz benefícios diretos para o ambiente em casa e para a forma como as crianças se sentem. Agora, vamos examinar um exemplo mais prático de como mudanças no comportamento dos pais podem influenciar diretamente o bem-estar emocional das crianças. Em muitos lares, os pais enfrentam pressões no trabalho e desafios financeiros que acabam impactando a forma como interagem com os filhos. Um exemplo comum envolve uma família em que o ambiente se tornou tenso devido a responsabilidades excessivas dos pais, que estavam sempre cansados e distantes emocionalmente. As crianças, por sua vez, começaram a apresentar sinais de ansiedade e dificuldades na escola. Ao perceberem que o estresse estava prejudicando o comportamento e a saúde emocional das crianças, os pais decidiram adotar novas estratégias. Pequenas mudanças, como reservar tempo diário para momentos de lazer em família e ajustar suas próprias rotinas para incluir tempo de autocuidado, trouxeram resultados significativos. Em poucos meses, a dinâmica familiar melhorou, e as crianças começaram a se mostrar mais seguras e emocionalmente equilibradas. Esse tipo de transformação não é incomum e mostra que, com mudanças práticas e acessíveis, é possível reverter os efeitos negativos do estresse crônico e melhorar a qualidade de vida familiar. Para concluir, os efeitos do estresse crônico dos pais no desenvolvimento emocional das crianças são profundos, mas muitas vezes invisíveis. Ao longo do vídeo, exploramos como esse estresse pode se manifestar em baixa autoestima, dificuldades de regulação emocional e desafios nos relacionamentos futuros. No entanto, vimos também que é possível romper esse ciclo e criar um ambiente mais saudável para os filhos. Mudanças simples, como cuidar de si mesmo, estabelecer uma comunicação aberta, criar rotinas e, quando necessário, buscar ajuda, são passos fundamentais para garantir o bem-estar emocional das crianças e reduzir os impactos negativos do estresse. Se você se identificou com os exemplos que discutimos hoje, lembre-se de que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. O caminho para melhorar o ambiente familiar começa com autoconsciência e disposição para fazer ajustes. O importante é não deixar o estresse dominar a relação com seus filhos. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais dicas sobre saúde emocional na família. Compartilhe nos comentários sua própria experiência ou dúvidas sobre como lidar com o estresse no ambiente familiar. E, claro, se achar que este vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Vamos juntos construir famílias mais saudáveis emocionalmente. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.